Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um episódio do CJP Cash. Hoje, sem meu parceiro de bancada, meu sócio Yuri, que como no episódio da Fernanda, por problemas com a justiça eleitoral, nós estamos em plena campanha, ele advoga na ala eleitoral, hoje ele não pôde estar aqui comigo, mas ele vai perder, infelizmente, o bate-papo com o professor Marcelo Ribeiro. O professor Marcelo Ribeiro é advogado, é professor doutor, pós-doutor pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre e doutor pela Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, um dos grandes orientandos do professor Lênio Streck, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a academia, um caminho que sim pode ser seguido por nós, e advocacia e processo civil. Professor Marcelo, muito obrigado, seja muito bem-vindo ao CJP Cash. Muito obrigado a você, meu querido amigo, pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui falando com seus telespectadores, com seus ouvintes, com seus seguidores. Eu espero que aqui em alguns minutos eu possa, em alguma medida, colaborar, né, para estimular, né, o desenvolvimento da ciência, o investimento na docência, que eu penso é mais uma boa opção que se coloca para o bacharel em direito, para o advogado. Professor, então a gente vai começar pelo ponto mais polêmico que a gente comumente, infelizmente, a gente ouve em quem está no início dos bancos da academia, tipo assim, é aquela clássica pergunta: o senhor é professor e mais o quê? Como se o professor não fosse uma profissão digna. Então eu queria ouvir do senhor, que eu sei que é um apaixonado não só pelo direito, mas pelo magistério, pela advocacia, começar quebrando esse paradigma de quem está nos ouvindo, de que se não fossem os professores não existiria o direito, né, professor? Sem dúvida. Eu ouço, meu amigo, essa pergunta todo semestre, né? Você é professor apenas ou você trabalha? Você só dá aula, leciona, ou você tem alguma atividade? Como se a docência fosse algo secundário. E eu tenho orgulho de dizer que eu sou professor, né? A minha rede social é Professor Marcelo Ribeiro. Embora a magistratura não tenha sido uma opção para mim, durante a minha graduação na Universidade Federal, eu nunca me imaginei professor. Mas hoje, eu lhe digo que sou professor raiz. E tomei essa decisão porque eu percebi, seguindo o último conselho que meu pai me deu em vida, que a gente passa a maior parte da nossa vida no ambiente de trabalho. E esse ambiente de trabalho, claro que a remuneração é importante, mas esse ambiente de trabalho tem que ser um ambiente que nos faça bem, que lhe dê propósito, perspectiva, lhe traga satisfação, realização. Não adianta ter uma excelente remuneração, mas levantar todo dia de manhã para dizer, pô, eu tenho que ir trabalhar. Porque, como eu lhe disse, a gente vai passar a maior parte da vida no ambiente de trabalho. Você vai levar 35 anos no ambiente de trabalho. Depois da reforma da Previdência, 2 encarnações até se aposentar. Então esse tem que ser um ambiente que nos traga propósito, satisfação. Quando eu me vi feliz, realizado no magistério, na docência, eu abracei a docência para a minha vida e desde então eu tenho investido na minha qualificação. O que me permite hoje viver da docência. Mas não era essa uma opção na minha graduação, nos meus primeiros anos de atividade profissional na advocacia. E quando foi que isso virou a chavinha, professor? E como foi assim com aquele lidar com a decisão de quero ser professor porque é isso que eu amo, e em contrapartida a gente ter aquele senso comum dizendo assim, tu vai ser professor, tu vai... O senso comum, né, que vem, como foi o momento, o que passou. Eu gosto muito, a gente gosta muito de puxar essas experiências dos nossos convidados, porque às vezes alguns ouvintes nossos, ou quem está nos assistindo pelo YouTube, está passando por esse momento, ou está no início de do que decidir, o que fazer. Então, o que passou pela sua cabeça? Como foi? Foi algo que foi difícil? Foi algo que precisou quebrar alguma ponte? Ou foi algo muito natural acontecendo? Bom, eu vou contar a vocês aqui uma experiência que eu tive no terceiro ano, e aí a gente volta para 1995, mas eu serei breve. Bom, minha mãe era professora, e ela me dizia, inclusive, meu filho seja qualquer coisa na vida, menos professor. É como alguns colegas advogados dizem para os filhos. Não vá por aí. Então minha mãe me dizia isso, seja qualquer coisa, mas não invista na docência, porque
você pode se apaixonar e vai ser difícil sobreviver com a remuneração que é paga aos professores, porque infelizmente essa é mais uma categoria desrespeitada no país. Mas, e aí talvez por conta disso eu sequer tivesse cogitado a docência durante o período da graduação na Universidade Federal da Bahia. Eu me formei e eu imaginei seguir pela magistratura. Então, eu entrei em 97 na Federal, me formei em 2002. Mas, veja que, para eu ingressar na UFBA em 97, a minha mãe era professora, então ela ganhava R$ 423, 329 ela utilizava para pagar o meu terceiro ano. Então, minha mãe basicamente trabalhava na rede pública, como professora, para pagar os meus estudos na rede particular, para que eu estudasse num excelente colégio e, a partir daí, tivesse condições de ingressar na universidade pública. Não havia cotas, fiéis, nada disso. E a UFBA tinha apenas um vestibular por ano. E eu me preparei muito para isso, né? Porque no meio do terceiro ano, eu descobri que minha mãe estava com... Nós descobrimos que minha mãe estava com câncer e já no estágio avançado, ela não teria muito tempo de vida. E isso me fez ter ainda mais responsabilidade com os estudos. Eu digo, eu não me perdoaria se minha mãe morresse antes de me ver entrar na universidade. Então, naquele momento, eu virei a chave. E meu pai, de outro lado, venceu na vida, mas sem instrução, né, formal, tradicional. E meu pai já tinha dito, olha, eu já paguei até o terceiro ano, como a gente chamava na época, e eu não vou investir na universidade. Então, se depender de mim, os seus estudos encerram aqui. Como é que eu percebi isso? A minha única chance de seguir estudando passa pela universidade pública, e para isso eu preciso ter uma boa formação. Essa formação me é assegurada pela minha mãe, mas ela não vai ficar aqui muito tempo. Então era tiro único, né? Bala de prata. Bala de prata. E aí no meio do terceiro ano, eu estudava, muitas horas por dia. Formamos um grupo de estudo, éramos 13 alunos, e eu estava entre os 5 melhores alunos, scout lá do... E aí havia um vestibular no meio do ano, numa universidade particular. E aí a moça que eu namorava na época me disse, Celo, faça vestibular no meio do ano, porque sua mãe não tem tanto tempo assim, e mesmo que você não vá concluir os estudos, você pode dar essa alegria à sua mãe. Eu fiz, tá bem, você tem razão. E aí todos nós, no grupo, nos inscrevemos e fizemos o vestibular no meio do ano para a universidade, que era na época católica, particular. Todo mundo passou, meu amigo. Só eu perdi. Naquele momento, porque eu sei que tem muita gente que nos ouve agora que passa por dificuldade, naquele momento, eu tive dificuldade de entender qual lição tirar dessa derrota, porque foi como eu enxerguei. Diz, por que que desse grupo, 5 melhores dos por que só eu perdi? Mas olha como o tempo é o senhor da razão. Porque eu fui o único a perder o vestibular no meio do ano, mesmo sabendo que eu não teria como arcar com os estudos. Como eu fui o único que perdi no meio do ano, eu fui o único desse grupo a permanecer com 2 turnos dedicados aos estudos. Por quê? Porque quando virou o segundo semestre, todo mundo de manhã estava estudando já direito e permanecia à tarde no curso, estudando para a UFBA no final do ano. Como eu fui o único que perdi, eu fui o único a continuar estudando de manhã e de tarde para a UFBA. No final do ano, todos nós fizemos vestibular para a Universidade Federal da Bahia. Todo mundo perdeu. Só eu passei. Então eu vou te dizer aqui, de coração, 1000 vezes eu pudesse voltar, em todas elas eu teria perdido. Porque aquela derrota, aquilo que me pareceu ser uma derrota, um obstáculo, na verdade me preparou para aproveitar uma oportunidade melhor logo lá na frente. E eu tenho certeza que se eu tivesse ingressado na Católica sem ter um custo, sem ter nenhuma possibilidade de arcar financeiramente com esses custos, eu não estaria aqui conversando contigo. Então eu sou advogado hoje, porque entrei na universidade pública, mas isso me custou no meio do caminho uma lição, que hoje eu vejo como assim, uma vitória, né? Mas enfim, entrei na universidade, entrei em 97, me formei em 2002. Quando eu me formei, eu não cogitava o magistério, eu pensei na magistratura, então eu me inscrevi na pós-graduação da Escola de Magistrados da Bahia, que oferecia uma pós-graduação com 760 horas,
Era um curso anual, com aulas de segunda a quinta, voltado para o concurso. Eu queria magistratura, fui para lá. No final desse curso de pós-graduação, que foi de 2004 a 2005, a minha professora de constitucional disse, olha, vocês estão concluindo a especialização, eu coordeno um curso aqui em Salvador e haverá seleção para contratar professores. Como vocês são praticamente especialistas, podem se candidatar. E o que é que eu pensei? Eu vou me inscrever, vou assumir 1 ou 2 turmas somente para continuar financiando os meus estudos, porque eu estava advogando para pagar a pós, para financiar os meus estudos, almejando a magistratura. Então, assim, entrei só para passar uma chuva, sabe? 1 semestre ou 2. Mas aí eu me vi extremamente feliz com a atividade da docência. E eu me lembro bem, porque, como eu lhe disse, foi o último conselho que meu pai me deu em vida. Eu voltei para casa, saí para trabalhar às 7h30, voltei às 11 horas da noite. E meu pai me disse, considere essa uma possibilidade, porque você sai de casa de manhã, volta tarde, e eu estou vendo que você está exausto, mas você está feliz com o que está fazendo. E o ambiente de trabalho é uma coisa que você tem que considerar. Pai, a remuneração não é boa. Ela será se você continuar se dedicando. Se você gosta do que você faz, você vai continuar se dedicando. Os títulos virão com naturalidade, você vai se destacar e a remuneração vai acompanhar isto. E você, quem sabe, não vai poder não sobreviver, mas viver da docência se você for um excelente docente. Considere isto. E ali eu virei a chave para a docência e desde então eu passo a investir na minha titulação. E a orientação que eu dou, inclusive aos alunos que tenho aqui no PPGD da UNAM, a docência, se você tem perfil para isso, não pode ser uma atividade paralela, não pode ser uma atividade subsidiária, sabe? Você tem que tratá-la com carinho, com respeito, com devoção. Se você fizer isto, você naturalmente vai se destacar, vai sair do, né? Não precisa ser um ponto fora da curva, mas você vai sair do lugar comum e vai ter um destaque que é natural, pela paixão que você tem ao lecionar, né? Pelo empenho que você dedica à pesquisa, pelos artigos que vai publicar, pelos livros que vai publicar, pelos títulos que você vai defender, tudo isso virá com naturalidade. E aí, gradativamente, você vai tendo espaço na docência, e isso nem sempre vem acompanhado de uma melhor remuneração. Mas para tornar isso real, para que, por exemplo, uma melhor titulação ou qualificação traduza um melhor benefício econômico, você também precisa atuar estrategicamente. Não basta ser só mestre, doutor, pós-doutor. Há muitos mestres, doutores e pós-doutores desempregados. Há muitos mestres e doutores que ganham muito mal. Há muitos doutores que numa entrevista sequer informam que têm essa titulação, porque se fizerem isso não são contratados. Porque pela lógica do capital, uma pessoa que vai receber R$30 hora fará o mesmo trabalho na graduação que um que ganha R$18 hora. Por que eu vou pagar 30 se eu posso pagar 18 e para a graduação não há maiores benefícios para quem está empregando e tem essa lógica. Então veja que numa graduação é muito às vezes comum que os professores passem por isso. Você vai investir, se você fizer essa conta, você vai investir R$100 mil para ser mestre, sabendo que o impacto no seu contra-cheque será um aumento hora-aula de R$5. Você vai investir R$100 mil para ser mestre, para ganhar de R$20, R$25 hora-aula, você vai levar 40 anos para recuperar o investimento. Então não pode ser por aí. Mas a academia, a titulação e a academia podem abrir portas para novos mercados. Podem lhe trazer novas oportunidades, além daquela tradicional comum da graduação. O senhor falou aí uma coisa que me deixou bem intrigado. Não basta você ser pós-doutor, mestre-doutor, pós-doutor, mas você tem que agir estrategicamente. O que seria esse agir estrategicamente para se colocar no mercado e eu que digo assim, não receber um super salário, mas receber o que é justo para quem se dedica a tanto tempo de estudo, enfim, de certo modo, deixar um pouco a família de lado para a gente poder se dedicar a algo sério, né? Que é
E, enfim, eu tô falando isso porque eu tô sentindo isso agora na pele, com o mestrado. Então, assim, como seria esse agir estrategicamente que o senhor falou? Quando você pensa em docência, o que lhe vem à cabeça imediatamente é a sala de aula, e eu ouso dizer que você está pensando na graduação. Eu gosto de lecionar na graduação. Mas essa é apenas a primeira oportunidade, não é a única. Então eu vou pegar aqui agora um exemplo, o mestrado. Investir no mestrado para ganhar mais 4, 5 reais hora aula não compensa. Mas o mestrado não precisa ser um título para você colocar na parede, para aumentar 4, 5 reais hora aula. Não, o mestrado, esse ambiente acadêmico pode, e aí vem um atuar estratégico, pode servir para que você amplie o seu network, a sua rede de relacionamentos. Vai viabilizar que você comece mais facilmente a lecionar em cursos de pós-graduação, que vão lhe remunerar com um valor mais interessante. Pode abrir portas para que você, a gente sabe disso, para que você até lecione em cursos preparatórios com mais tranquilidade. Não é? É uma exigência? Não, mas a academia vai lhe dar uma base teórica que é importante para você apresentar assuntos mais densos, inclusive para concursos mais concorridos. Há cursos, inclusive, que exigem isso, nós sabemos, né? Exigem a titulação. Então veja que, vou pegar o mestrado, ele pode servir para ampliar o teu network, ele pode lhe abrir portas para que você lecione com mais facilidade em cursos de pós-graduação, em cursos preparatórios para concurso, pode, inclusive, referendar, lhe agregar credibilidade para que você ofereça cursos in company, que são cursos por demanda, para público específico. E qual é o público específico? Uma banca de escritório de advocacia. Um curso in company para atualizar servidores de determinado tribunal. À medida em que você vai ganhando notoriedade, isso também já viabiliza, num determinado momento, dispensa de licitação. Entendi. Isso, o ponto que o senhor colocou assim é perfeito. A gente associa o caminho acadêmico à sala de aula, mas o senhor acabou de deixar claro para a gente que é possível empreender dentro de ser professor. Como o senhor falou, o senhor acaba se transformando numa marca, como o senhor colocou. O senhor hoje é o professor Marcelo Ribeiro. É a marca professor Marcelo Ribeiro. Isso lhe oportuniza a empreender, dando conhecimento, não só dentro de sala de aula, para as grandes instituições, mas também para outras pessoas que também precisam. Uma empresa que precisa dar treinamento para uma equipe, Exato. Por exemplo, de direito do consumidor, aqui estou divagando, porque é uma empresa que está tomando muita pancada no juizado especial, porque a equipe de venda não está com aquele feeling de conhecimento do Código de Defesa do Consumidor. Então você vai lá, oferece um curso in company para aquela equipe de vendas e o fato de você ser professor lhe baliza, já é um ponto de partida. Olha, eu sou aqui, mestre, doutor, e é um caminho. E o passo seguinte que o senhor também colocou, que é muito importante, é o network. Eu digo para todo mundo que está começando no direito, independente da carreira que você siga, o network é importantíssimo. É importante para a vida, né? Sim, até dentro eu vou ser juiz e não vou precisar de network. Não, se você quiser almejar alguma coisa, subir na carreira de juiz do Ministério Público, você vai precisar conhecer algumas pessoas, porque ao fim e ao cabo é em votação que você é promovido ou não na carreira. Então é network, tudo é network. Vou te dar um outro exemplo, pegando a academia. A dissertação, e aí vai para a graduação também, trabalho de conclusão de curso, não precisa ser um fardo, pode ser uma oportunidade. Porque um trabalho de conclusão de curso bem feito pode viabilizar a publicação desse trabalho. E isso soma no seu currículo Lattes, que é importante para lhe dar destaque no meio acadêmico. Então, um TCC pode ser uma oportunidade, não precisa ser um fardo. No mestrado, publicar uma dissertação, isso vai agregar credibilidade à sua área específica de atuação, percebe? Isso, por exemplo, vai permitir que aquela sua ideia, registrada, publicada, possa ser citada em decisões. E com estas citações, é possível que você passe a ocupar um outro trecho da academia, um outro espaço. Você pode, inclusive, começar a elaborar pareceres. Por quê? Porque naquela área
onde você se tornou uma referência, aquela área mais específica, onde você se tornou uma referência pela titulação e pela publicação da pesquisa, você tem credibilidade suficiente para atuar na área e ser um parecerista. É uma outra área que se abre e que está perfeitamente compatibilizada com o setor acadêmico. A gente já está distante da graduação, né? Bastante Já estamos distante, né? com a graduação, já estamos com curso em company, já estamos com aula em pós-graduação, né? Já estamos com aula em curso preparatório, a gente já está elaborando o parecer, a gente já tem uma série de outras atividades. Então, por isso que eu acho que o investimento na academia não pode ser feito pensando apenas no retorno imediato da valorização hora-aula na graduação. Porque às vezes o que acontece é o contrário, né? É como eu te disse aqui há poucos minutos, você, se tiver que cortar despesas entre o doutor e o especialista, nós sabemos que isso é uma realidade. Se ambos estão dando aula para uma turma de graduação que não tem esta exigência, não é por falta de maturidade intelectual, porque está começando a estudar o direito ali, por que você vai pagar 30, você pode pagar 18? Por que vai pagar 50, você pode pagar 30? Então, muitas vezes, se essa for a lógica, a maior titulação pode reverter, pode colocar um alvo, pode te tornar uma pessoa já não tão interessante para ocupar aquele cargo na graduação. Mas isso te abre uma série de outras possibilidades. O que falta, muitas vezes, e eu converso com vários amigos que são docentes, né? Muitos amigos, é a minha área. O que falta muitas vezes é o empreendedorismo, sabe? O empreendedorismo e a percepção de que a gente precisa estar sempre em constante atualização. Constante atualização. Quando eu digo atualização, não estou me referindo apenas à atualização legislativa. Não é só isto. Eu leciono desde 2005. O meu aluno de graduação que estava naquela turma na FTC no dia 15 de fevereiro de 2005 às 18h50, não é o aluno que hoje assiste uma aula minha no projeto Ubiqua nacionalmente à distância. Percebe? O aluno não é o mesmo, a demanda não é a mesma, a linguagem já é diferente, a aula não pode ser a mesma. Você pode apresentar esse mesmo conteúdo, mas de uma maneira diferente. Há um dado que me preocupa, é que os professores não são treinados para isso. Não há essa preocupação, e aí vou te dar um exemplo muito claro, como você já me conhece, eu sou muito sincero, quando nós começamos a enfrentar a pandemia e as aulas tiveram que necessariamente ser apresentadas pela modalidade remota, nós vimos cenas, né, curiosas, para não dizer outras cositas más, mas nós vimos que um professor que se habituou a lecionar presencialmente, do dia para a noite, teve que ter câmera, iluminação, boa internet, bom enquadramento, não é? Um pano de fundo mínimo para poder, né, se apresentar com dignidade. O time de você expor o conteúdo, mas de maneira muito mais rápida e dinâmica, quase sempre sem intervenção, então o assunto corre muito mais rapidamente, sem ter qualquer tipo de preparo para isso. Foi o caos anunciado, porque isso não foi pensado, planejado, isso foi imposto pela pandemia e a gente viu o que aconteceu. Aí 2 anos depois, vários profissionais se adaptaram a essa realidade. Se adaptaram. E ainda que eles tenham que voltar agora ao presencial, esta experiência, ela é indelével. Quer dizer, você ter passado por essa experiência, ter investido na sua própria qualificação para conseguir apresentar o conteúdo, por vezes de maneira mais rápida e dinâmica, dada a proposta da internet, agrega aquela aula presencial, porque você desenvolveu mais uma ferramenta, você desenvolveu mais uma habilidade. Então, ainda que agora que você volte a dar aula no presencial, você volta com mais recursos. E isso é super importante. Quando eu digo atualização, não é só atualização legislativa, não. A gente tem que empreender, tem que estar sempre investindo na atualização, mas não só legislativa, também na metodologia, para saber usar as ferramentas. Quer dizer, há 2 anos, eu no máximo ia usar o FaceTime, 3 botões lá para a gente. Agora você tem que ser expert em umas 10 plataformas. É o Zoom, é o Teams, é o Meet, né, o Blackboard e vários outros. Isso é super interessante, eu acho que agrega, mas eu acho que faltou também ali um cuidado para que o professor fosse preparado para apresentar a aula nessa modalidade com mais qualidade. E isso acabou, principalmente nos meses iniciais da pandemia, comprometendo um pouquinho a qualidade do ensino, penso eu, porque nós não fomos preparados para isso, né? Agora,
eu penso que a gente passou por uma experiência, como eu lhe disse, indelével. Assim, não dá para apagar, não dá para voltar ao presencial sem levar, né, os ganhos e perdas de todo esse ambiente virtual. E eu acho que isso mudou não só a educação, mas também mudou a nossa forma de comunicação. Como eu lhe disse, o aluno, aquele indivíduo que foi meu aluno em 2005, não é o aluno que hoje entra na sala para estudar a mesma disciplina com o mesmo nome, Teoria Geral do Processo. Então, a aula não pode ser a mesma, o aluno não é o mesmo e o docente também não pode ser o mesmo, sabe? E o mundo está muito mais dinâmico. Por que eu estou dizendo isso? Porque com toda essa velocidade, com toda essa necessária atualização para que você se mantenha competitivo no mercado, a docência não pode ser uma segunda opção. Não é possível fazer isto. Se a docência for uma segunda opção, você não terá o tempo e a dedicação necessária para se manter atual e competitivo no mercado. E aí também depois não dá para reclamar que os convites não chegam, que o valor à aula também não aumenta, não, sabe? Não é por aí. A gente precisa tratar a docência com a seriedade que ela merece. Aí sim, se você fizer isto, se você abraçar a docência como principal opção, e se fizer isto por vocação, aí eu acho que você sim tem uma chance de se destacar e com isso receber bons honorários. A gente tem conversado muito com algumas pessoas e o que tem sempre de comum na fala de todo mundo é o propósito, né? É assim, não adianta você, é óbvio, como o senhor falou agora há pouco, o dinheiro, o resultado financeiro no final do mês é sempre muito importante, porque, enfim, coloca comida para a família e tudo, mas se você for fazer as coisas tão somente e exclusivamente pelo financeiro, você acaba se desestimulando, como o senhor falou. Eu vou dar aula por conta para turma de graduação, que é a porta de entrada, por conta de R$18 a hora aula, não vou dar aula. Mas você tem que lembrar do propósito. O propósito ali é formar, e é isso que às vezes as pessoas não conseguem enxergar. Quando você está dentro de sala de aula, você está formando, por exemplo, futuros operadores do direito ou futuros empresários, futuros. O curso de direito tem essa possibilidade porque, assim, além da advocacia em si, tem muita gente que segue outros caminhos que não necessariamente o direito. E quando você forma essas pessoas lhe reconhecem. Então você tem que saber enxergar a oportunidade, tipo, eu estou ganhando R$18 a hora aqui, mas para eu é uma sementinha. São 50 alunos, são 50 sementes que eu estou plantando para o futuro. E aí ninguém consegue enxergar isso, todo mundo só consegue enxergar o resultado no final do mês. Eu vou participar de uma... Inclusive direi isso amanhã aqui na conferência da Congresso da UNAMA. Quem enxerga uma foto no Instagram, vou me utilizar como exemplo, quem vai à minha rede social lá, o professor Marcelo Ribeiro, no Instagram, e vê uma foto com uma boa garrafa de vinho, um relógio automático, com uma viagem, provavelmente enxerga aquilo como um ponto fora da curva. Essa não é a realidade dos professores. 2. Será que a vida dele é sempre esse mar de tranquilidade? E eu sempre digo, aquilo é um trecho de 2 minutos num filme de 2 horas. Sabe? Um filme de 2 horas. Amanhã eu vou dar uma palestra aqui em Belém, no evento da UNAMA, estar lá à frente de 1000 pessoas, ser bem recebido, conversar com os meus queridos alunos, autografar os livros. Isto é um trecho de 5 minutos num filme de 2 horas. Porque a maior parte desse filme não transcorre na frente do holofote. Ela transcorre no silêncio da madrugada, nas renúncias que você faz. E você só faz essas renúncias porque você tem um propósito. Não é uma conta, não é uma conta, sabe, de ganho e perda. Não é uma decisão apenas racional, entendeu, meu amigo? Eu vou lhe dar 2 experiências, aliás 3. E perceba que em todas essas 3 situações, eu decidi caminhar, eu decidi seguir. E fiz isso porque eu tinha um propósito, não porque eu fiz uma conta custo-benefício. Eu levei
6 anos, quando eu comecei a trabalhar, comecei a lecionar em 2000, me formei em 2002, comecei a advogar, comecei a lecionar em 2005. Levei 6 anos juntando dinheiro para comprar um carro. Eu ainda hoje gosto de carro, embora tenha outro significado para mim hoje, mas eu gostava muito de carro. Levei 6 anos juntando dinheiro para comprar um carro. Comprei um Corolla XEI, meu amigo, banco de coisa. Também quando eu comprei um carro bom. Me dá um Corolla logo, XEI, banco de couro, automático, ar-condicionado digital, aquela maravilha. Isso agora a coisa vai, né? 6 anos, agora vai. Comprei o carro. 6 meses depois eu passei no mestrado no Rio de Janeiro. Não tinha aula remota. Era lá mesmo. Era lá mesmo. E aí o que eu fiz? Vendi o carro, paguei o mestrado para garantir os meus estudos, voltei a andar de ônibus. Quando eu concluí o mestrado, publiquei o meu primeiro livro, Teoria Geral do Processo Civil. Então perceba, nessa fase da minha vida, teve a experiência do carro e eu tomei a decisão de vender para investir nos meus estudos, sabendo que aquilo na graduação me renderia 100, 200 reais a mais, né? Então não foi uma decisão racional, né? Vender o carro e investir no mestrado para ganhar 200 reais, 300 reais a mais por mês. Mas eu fiz isso porque tinha um propósito. E aí vendi o carro, fiz o mestrado. Quando o mestrado acabou, então eu já era mestre, eu já tinha publicado o meu primeiro livro, mas eu dava aula numa faculdade na Cidade Baixa, em Salvador, imagine aí a alguns quilômetros da minha casa, e eu ia de ônibus dar aula. Dava aula para os meninos lá de 7 às 10h20 da noite. Voltava de ônibus para casa. O ônibus me deixava na rodoviária, e eu ia andando quase 11 horas da noite, 2 quilômetros até a minha casa, para chegar em segurança. E foi assim por quase um ano. E eu já era mestre, eu já era conhecido, eu já tinha publicado o meu primeiro livro, mas eu estava dando aula numa faculdade na Cidade Baixa, boa, não estou dizendo que é a faculdade, mas longe da minha casa, e eu ia de ônibus trabalhar. Mas por que você seguiu? Porque eu sempre achei que pela educação a gente conseguiria transformar não só a nossa vida, mas a vida das pessoas que nos cercam. Aí eu termino o mestrado, veio o doutorado. E aí eu estava noivo, né? Aí foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida, né? Casar com a Tayana. E aí eu disse, meu amor, olha, ela já estava acompanhando a minha história. Eu falei, eu não tenho outro carro para vender. Então não estou assim. O doutorado é muito caro, continua sendo no Rio de Janeiro. Eu não tenho outro carro para vender. E eu, obviamente, professor raiz, não tenho dinheiro para pagar a mensalidade do doutorado. Aí a secretaria me informou que haveria 2 bolsas para os UPCABs integrais naquele momento. Eu fiz ótimo, é a chance que eu tenho. Mas eu só posso ser bolsista se eu passar no doutorado. Então eu tenho que comprar passagem, eu tenho que ir, tenho que ser aprovado ainda. Se tudo der certo, ótimo. Mas eu não posso, né, dizer assim, poxa, eu quero ser o bolsista, mas tem que fazer o esforço, né? Eu quero ganhar na Mega Sena, mas não joga, não dá, né? Então eu digo, eu vou lá, vou fazer a minha parte. E aí eu fui, escrevi, fiz a prova, eu fui aprovado, e aí logo na sequência veio a entrevista para a concessão da bolsa. Eu fui o primeiro dos 7 candidatos a ser entrevistado. Como é que minha entrevista começou? Você é carioca? Eu fiz, infelizmente não. Aí a segunda pergunta, mas você mora no Rio? Eu fiz, ainda não. E aí eu disse, olha, porque seria mais fácil e tal, pelo comprometimento com o programa. Eu digo, perfeito, já sabemos tudo que não pode ser, mas vamos falar do que pode ser, do meu projeto e tal, das notas. Eu fiz a entrevista, fiz o meu melhor. E eu vou dizer a você, aos nossos ouvintes aqui, foi a única vez, a única, que eu duvidei de mim. E eu disse, não vai dar certo. Porque eu sou o outsider aqui, então... E sem a bolsa eu não tenho condição de seguir. Aí o que eu fiz? Antecipei a minha volta para Salvador, para Bahia. Cheguei em casa, um pouco triste, mas realizado. E eu disse hoje minha esposa, eu digo, meu amor, eu fiz tudo que podia. Tudo que eu podia eu fiz. Então, mas acho que não vai dar certo. Mas eu estou tranquilo, eu não vou desistir, eu vou adiar, vamos trabalhar em mais faculdades e tal. Eu cheguei em Salvador, imagino que a entrevista foi na terça, eu voltei na quarta.
Aí na quinta-feira me liga o pessoal da secretaria. Ô, Baiano, fala, pessoal. Tô arretado. Cara, não foram 2 bolsas, foi uma bolsa só. A bolsa é sua. Foi aquele misto de euforia e pânico. E agora? Como é que Não, a euforia foi, eu abracei a Thay e falei assim, eu vou ser doutor. O primeiro da minha família. E o pânico foi que eu falei, ferrou, porque eu vou ter que comprar passagem para amanhã para o Rio de Janeiro. Né? Uma passagem que eu paguei em 24 parcelas, porque a passagem era um absurdo de caro. Paguei em 24 parcelas, mas voltei para ser doutor pela Estácio, sob orientação do professor Lênio, e isso foi fantástico. Por que eu não desisti? Propósito. Então, porque se eu lhe disser que você já é mestre, tem livro publicado e está dando aula a quilômetros de casa, está indo para voltar a andar de ônibus, você tem que andar 2 quilômetros para chegar em casa, você está com dificuldade para poder pagar as contas no final do mês, você vai seguir por aí? Matematicamente não se sustenta, percebe? Racionalmente é uma decisão que você não toma. Mas eu sempre acreditei que pela educação eu poderia transformar a minha vida. E esse é o exemplo que eu procuro passar para os meus alunos. Quando eu publiquei esse meu primeiro livro, inclusive, eu tive uma experiência muito marcante. Eu poucas vezes relato. O Teoria Geral do Processo, que foi o pós-mestrado. E aí eu dava aula em 3 instituições. 3. Fiz uma acerto com a editora e disse, olha, vamos fazer o seguinte. Vou te antecipar aqui já, porque eu quero que você transforme esse livro, Teoria Geral, num curso, em 3 volumes. Eu digo, tá bem, farei isso. Mas para escrever uma obra dessa grandeza, com tantas páginas, eu preciso me dedicar praticamente com exclusividade. Então eu não posso dar aula em 4 faculdades e estar escrevendo isso para te entregar em 1 ano. Não, tudo bem. Você pode negociar para ficar dando aula em uma instituição apenas e o resto do tempo você passa dedicado aos livros. Tudo bem. Eu estava dando aula em 4 instituições. Aí eu falei, vou ficar só nessa. É uma fundação mais seguro. Vou ficar só aqui e o restante do tempo vou escrever o meu curso. A fundação passou por uma crise muito séria. E eu fiquei 7 meses sem receber salário. Nossa. 7 meses. Era a minha única fonte de renda. A única. Então, eu não tinha... É difícil, né? Que a professora que está nos ouvindo agora sabe disso, né? No mundo ideal, a gente tem um pé de meia, né? Você tem uma... Não, a realidade não é isso. Então, eu passei 7 meses sem receber salário. E eu passei muita dificuldade financeira. Muita. Muita assim. Eu falei, eu só não posso deixar cortar a luz. Eu preciso de luz. Porque eu preciso continuar escrevendo. E foi nessa dificuldade que eu escrevi o que hoje é o meu curso de processo civil. Por que eu não desisti? Porque eu sempre acreditei que aquilo me faria ter um lugar mais digno lá na frente. Mas não, como é que eu lhe disse, né? Isto não aparece nos 20 minutos de palestra, e a não ser que eu tenha oportunidade seja provocado, também não aparece na entrevista convencional. Para a gente não achar que a carreira docente ela é romântica, ela é tranquila, fácil, de que somente pela titulação você terá uma boa renda, vai morar no nirvana, não é isso. Como em muitas outras profissões, o desenvolvimento você faz é na madrugada, é na renúncia, é no silêncio, não é no holofote, não é na tarde de autógrafo. Mas então por que você leva isso adiante? Porque eu tenho propósito, acho que o trabalho é importante para nos dar propósito, porque eu acredito que a educação transforma, e porque eu acredito que tudo isso me fez uma pessoa melhor, sabe? E isso quando você percebe isso, você percebe o seu lugar no mundo. Aí você segue, independentemente da dificuldade. E me permita dizer aos nossos ouvintes aqui, nada disso você supera sozinho, de jeito nenhum. Eu posso ter ficado sozinho na madrugada escrevendo, né? Mas Deus sempre. É o que eu digo, inclusive, ao pessoal que está estudando, está procurando ter uma melhor condição financeira, né? Está estudando para concurso. Quem está estudando para concurso, eu tenho muitos alunos concurseiros, eu digo a eles todos, pô, perdi o concurso.
é uma derrota, é uma experiência. É uma experiência. Com certeza você vai tirar daí uma lição importante para a sua vida. Quem sabe, com essa lição, você não se prepara para algo melhor que virá logo ali na frente. Aí é uma convicção minha. Eu acho que o tempo de Deus é perfeito, sabe? Eu acho que o tempo... E quando eu penso nisso, eu volto lá para aquele vestibular do meio do ano, onde o grupo todo passou e eu perdi. E eu tive o receio de minha mãe partir sem me ver entrar na universidade. Então, assim, se eu tivesse ingressado, ela partiria apreensiva, porque embora eu tivesse ingressado na faculdade, ela não saberia, não teria certeza que eu me tornaria advogado, enfim. Mas porque eu tive aquela reprovação, no final do ano, eu entrei na federal, me tornei advogado, depois mestre, doutor, pós-doutor e hoje estou aqui conversando com você. Então acho que a gente também não pode ser tão imediatista de achar que na atividade docente ou na academia o resultado virá, né, logo após a defesa da dissertação, logo após a defesa da tese, logo após a publicação do trabalho. Você tem que ter propósito, tem que estar sempre investindo na sua atualização, tem que confiar no tempo de Deus. Faça tudo que tiver a seu alcance. Quando não vai depender só de ti, né? Então o que é que eu digo? Pela minha convicção. Faça tudo que tiver ao seu alcance. Quando não depender só de você, renove sua fé. Tenha fé. Confie no tempo de Deus que ele é perfeito. Professor, a gente ainda teria muito tempo ainda para falar, a gente ainda iria falar sobre advocacia e processo civil, mas infelizmente esse primeiro bloco puxou a conversa, é muito instigante, vão existir outras oportunidades para a gente bater esse papo. O senhor tem um outro compromisso agora, lá no hangar, no evento da UNAMA. Lhe agradecer por ter dedicado um tempinho aqui para bater um papo com a gente. É um prazer. E espero ter outras tantas oportunidades. Eu tive o privilégio de ter sido seu aluno no curso de mestrado. Fui aluno dele ainda na fase do online, como a gente falou. Primeira oportunidade que eu estou tendo de falar com o senhor. Enfim, só lhe agradecer realmente de ter vindo aqui e franquear a palavra para o senhor concluir aí o nosso bate-papo aqui. Eu queria lhe agradecer pelo convite, agradecer aí a paciência dos nossos telespectadores, ouvintes, seguidores. Espero em alguma medida ter colaborado, né? Ainda que minimamente, para o aprendizado de quem está nos acompanhando. E dizer que eu estou à disposição. Quando for possível, retornarei. Vocês vão poder sempre contar comigo. Para mim, além de ser muito bom estar aqui batendo esse papo contigo, é também um privilégio, sabe? Ter a oportunidade de utilizar dessa ferramenta para levar um pouco talvez de incentivo e de informação para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu acho que quem abraça mesmo a docência tem a preocupação não só de trabalhar com a informação, mas também, em alguma medida, com a formação das pessoas. Se esse nosso bate-papo tiver servido para auxiliar uma formação mais humana dos nossos ouvintes, eu já vou estar muito satisfeito. E eu fico à disposição de vocês para novas entrevistas, novos encontros, novas parcerias, viu? Muito obrigado. Obrigado, professor. Com certeza esse bate-papo serviu para isso, para tocar, com certeza, no coração de algumas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo. E mais uma vez lhe agradecer. E para quem está assistindo a gente, sempre lembrar de curtir, comentar. Se pegar algum corte nosso nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, marcar a gente, marcar o professor Marcelo Ribeiro, porque isso ajuda a chegar esse conteúdo à maior quantidade de pessoas possível. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.